Em 1991, o Criciúma Esporte Clube escreveu uma das páginas mais gloriosas de sua história ao conquistar a Copa do Brasil, superando o gigante Grêmio em uma final épica. A campanha do Tigre, então um time da Série B, foi marcada por heroísmo, superação e um futebol vibrante que encantou o país. O Criciúma inicia sua jornada na Copa do Brasil sem grandes holofotes, mas já mostrando sua força. Em sua estreia contra o Ubiratã no Douradão, a equipe conseguiu apenas um empate, com Wilson abrindo o placar para os anfitriões. O empate em 1-1 foi garantido nos últimos suspiros do segundo tempo, quando Griso se infiltrou na área para marcar. Entretanto, dentro de casa no Heriberto Rilse, o Tigre fez valer seu favoritismo ao conquistar uma convincente goleada por 4-1. O Ubiratã até saiu na frente com um gol de Edson aos 2 minutos, mas a reação do Criciúma foi imediata. Os gols de Evandro e Griso ainda no primeiro tempo viraram o jogo a favor dos anfitriões. Na etapa complementar, Zé Roberto e Vanderlei ampliaram a vantagem, consolidando a goleada tricolor. A partida contou com uma presença modesta de apenas 2.000 espectadores, testemunhando o primeiro triunfo nas arquibancadas do Majestoso. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o desafio alcançou um novo patamar para o Criciúma, que se deparou com o poderoso Atlético Mineiro. O embate teve início em Criciúma, onde o Tigre conquistou uma vitória crucial por 1-0. O gol solitário veio aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Vanderlei cabeceou com precisão um cruzamento de Jairo Lenzi, garantindo a vantagem para o Tigre. A magnitude da façanha do Criciúma se ampliou ainda mais no segundo confronto, realizado em Belo Horizonte. Novamente, o time catarinense emergiu vitorioso, desta vez com outro marcador de 1-0. O gol da vitória foi uma obra-prima aos 21 minutos, quando Roberto Cavalo cobrou uma falta magistral, acertando o ângulo de Carlos com perfeição. Com o Atlético Mineiro precisando de 3 gols para reverter a situação, esbarraram na sólida defesa tricolor. Assim, o Criciúma emergiu triunfante, garantindo seu lugar nas quartas de final da Copa do Brasil. As quartas de final guardaram a chance de uma revanche para o Criciúma. O Tigre encararia o Goiás, algoz na semifinal anterior. A sólida defesa do Criciúma desempenhou um papel fundamental na obtenção de um resultado positivo no Serra Dourada. O empate em 0-0 diante do Goiás representou uma conquista valiosa, especialmente após a expulsão do atacante Vanderlei, que deixou o Tigre com um jogador a menos. Essa circunstância acabou influenciando na estratégia tática da equipe para o restante da competição. No confronto de volta, o Criciúma protagonizou uma atuação excepcional, dominando completamente os esmeraldinos e garantindo uma vitória categórica por 3-0 em seu próprio território. O passeio foi evidenciado por um período de 15 minutos de apagão dos goianos, ocorrido entre os 24 e os 39 minutos do primeiro tempo, momento em que o Tigre marcou seus 3 gols. Jairo Lenzi, Gelson e Griso foram os responsáveis por balançar as redes, enquanto o Goiás ainda teve que lidar com a expulsão de Niltinho. Na semifinal, o Criciúma enfrentou o Remo, liderado pelo atacante Edil Highlander. O primeiro embate ocorreu no Baenão, lotado por 19,4 mil torcedores ávidos por emoção. No entanto, a multidão saiu desapontada com a vitória magra do Criciúma por 1-0. O Remo pressionou intensamente no primeiro tempo, mas desperdiçou várias oportunidades no jogo aéreo, um erro que custou caro. O Tigre, por sua vez, contou com o incansável Jairo Lenzi pelo lado esquerdo. Em um cruzamento preciso, o ponta encontrou a trave, mas aos 43 minutos, fez o passe para Soares cabecear para o fundo das redes. No segundo tempo, a falta de precisão continuou prejudicando os remistas, com diversas finalizações sem direção. O Criciúma não fez muito para ampliar a vantagem, mas estava satisfeito com o resultado mínimo. Uma semana depois, o reencontro aconteceu no Heriberto Rilse, com 19,7 mil espectadores inundando as arquibancadas, em meio a uma enorme celebração na cidade de Criciúma, incluindo uma carreata da torcida. O clima de euforia também se estendia dentro do estádio.
O técnico Felipão optou por manter a mesma escalação pelo terceiro jogo consecutivo, mesmo com o retorno de Vanderlei após cumprir suspensão. Os tricolores comemoraram mais uma vitória, desta vez por 2-0. O Criciúma já dominava os primeiros minutos, mas abriu o placar de forma peculiar. Aos 35 minutos, Alexandre repôs a bola e, em uma tentativa de desvio de cabeça, Chico Montealegre acabou marcando um gol contra inusitado de fora da área. Aos 14 minutos do segundo tempo, Soares ampliou a vantagem. Mais uma vez, um cruzamento preciso de Jairo Lenzi permitiu que o centroavante completasse para o gol. Os catarinenses poderiam ter ampliado ainda mais, com 2 gols anulados na segunda etapa. Na tão aguardada final da Copa do Brasil, o Criciúma enfrentou o Grêmio em uma disputa emocionante. Com a melhor campanha nas fases anteriores, o Tigre conquistou o direito de disputar a segunda partida em casa, no Heriberto Hulse. A invasão dos torcedores do Criciúma em Porto Alegre foi marcante, com cerca de 5.000 catarinenses ocupando o Olímpico. Enquanto as ruas vibravam com festa, infelizmente, ocorreu uma briga entre torcedores nas arquibancadas. Apesar do incidente, esse episódio serviu como motivação extra para o Tigre. O técnico Felipão prometeu um jogo aberto, sem recuar. O confronto começou intenso, com o Grêmio pressionando e o Tigre resistindo. O gol precoce permitiu que o Criciúma arrancasse um empate por 1-1 em Porto Alegre. Aos 14 minutos, Jairo Lenzi cobrou um escanteio venenoso e Vilmar, em um salto impressionante, cabeceou para o gol. A torcida aurinegra estava em êxtase. Griso quase ampliou ainda no primeiro tempo, enquanto os gremistas buscavam um empate. A atuação crucial de Alexandre, com 2 defesas importantes no final do primeiro tempo, manteve o Criciúma vivo na partida. No segundo tempo, a persistência do Grêmio esbarrava na sólida defesa do Tigre. Embora Soares pudesse ter ampliado a vantagem, o árbitro não assinalou uma falta em sua jogada. O empate do tricolor veio aos 38 minutos, de pênalti convertido por Maurício após falta de Altair sobre Darcy. Apesar do empate em 1-1, o resultado não desanimou o Criciúma, pois o gol fora de casa era valioso. O empate por 0-0 no Majestoso garantiria a taça, e foi exatamente o que aconteceu. No Heriberto Hulse, o Criciúma manteve sua invencibilidade desde março de 1990, estendendo seu reinado como mandante por impressionantes 14 meses. E na final da Copa do Brasil, o Tigre estava determinado a não decepcionar sua fervorosa torcida, que transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão para receber o Grêmio. Mais de 20.000 pessoas lotavam as arquibancadas do Majestoso. Pelo 5º jogo consecutivo, Felipão optou pela mesma escalação tricolor, evocando a equipe eternizada campeã, com Alexandre, Sarandi, Vilmar, Altair, Itá, Roberto Cavalo, Gelson, Griso, Zé Roberto, Jairo Lenzi e Soares, enquanto Vanderlei, o 12º homem, seria utilizado no segundo tempo. Apesar da vantagem, o Criciúma buscou a vitória no Heriberto Hulse, embora o empate sem gols fosse suficiente. Durante o primeiro tempo, o Tigre criou as melhores oportunidades, e só não marcou porque Soares acertou a trave. No segundo tempo, uma confusão resultou nas expulsões de Gelson e Maurício. Sem seu craque, o Grêmio teve dificuldades para reverter a situação. O Criciúma continuou pressionando, e Jairo Lenzi sofreu uma série de faltas na entrada da área. Roberto Cavalo quase marcou em um chute desviado por Sidmar. No entanto, o gol não seria necessário. A defesa armada por Felipão se manteve sólida, garantindo o empate e um feito histórico para o futebol de Santa Catarina. O apito final desencadeou uma explosão de alegria nas arquibancadas e uma invasão em massa do campo pela torcida do Criciúma. O amarelo e o preto tomaram o gramado em meio à celebração. O Tigre tornou-se o terceiro campeão da Copa do Brasil, ao lado de Grêmio e Flamengo, assegurando também um lugar na Copa Libertadores ao lado do São Paulo. Essa conquista consagrou uma série de ídolos no Heriberto Hulse, como Alexandre, Itá, Roberto Cavalo, Jairo Lenzi e Soares, e demonstrou ao Brasil o talento de Felipão no banco, em mais um triunfo em uma carreira repleta de êxitos.